A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer ter você aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E o subsídio de hoje é da nossa revista do segundo trimestre, que é A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Lição hoje, lição de número 7, o perigo da murmuração. Desde já eu quero convidar você que nos assiste aqui, que tem nos acompanhado, a se inscrever no nosso canal ADMP TV. Clica aqui no sininho para receber todos os nossos conteúdos, todas as notificações. Deixa aí um comentário, curta essa aula e compartilhe. Abençoe a vida de outros. Então, sem demora, eu já quero convidar você. Pega aí a sua revista, a sua Bíblia, seu bloco de anotações e vamos para mais uma aula. Bora lá? Então hoje nós vamos estudar a lição de número 7, o perigo da murmuração. Desde já, para nós iniciarmos esse texto, é importante trazermos aí o texto áureo que também vai ser parte do nosso texto bíblico, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, que diz o seguinte: "E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor." Nesse verso aqui, Paulo escreve à igreja de Coríntios falando justamente, trazendo como exemplo o povo de Êxodo, o povo que saiu do Egito, que Moisés, como enviado de Deus, tirou do Egito, mas que murmuraram. E ele fala para nós termos um cuidado. E aí é importante nós trazermos que o fato de nós não murmurarmos, Paulo está deixando bem claro para a igreja o perigo que a murmuração pode trazer para a vida espiritual, que ela não é somente uma morte física, mas uma morte também espiritual. E o que significa murmurar? Murmurar significa queixar-se, criticar. A murmuração tem uma raiz na incredulidade. Ela representa a negação da bondade e da misericórdia de Deus. É eu conscientemente tornando injusto ou sendo incrédulo para aquilo que Deus já fez por mim. É necessariamente desfazer ou até mesmo não aceitar ou não receber aquilo que Deus fez por mim. É negar a bondade de Deus, é rejeitar a bondade de Deus. No Antigo Testamento, a maioria das queixas elas eram destinadas justamente a Arão e a Moisés. Nós vamos perceber isso em Números capítulo 14, no verso 2, no verso 36, no capítulo 16, no verso 11 e no verso 41. E Paulo está utilizando então aqui esse verso de 1 Coríntios capítulo 10 para justamente comparar as murmurações da igreja de Corinto, que nessa época se dava pelo fato, muito provavelmente, das questões relativas ao comportamento moral, de não se deleitar, lembrando que a igreja de Corinto, que era uma igreja estabelecida ali numa região altamente marcada pelo mercado, era um lugar que tinha vários povos, principalmente povos bárbaros. Tinha na região o chamado Istmo de Corinto, que fazia ligação da cidade. Então era um local de porto que trazia pessoas diferentes, com mercados diferentes. Então havia era um local de muitas pessoas. E ali também havia templos de adoração a deuses relacionadas à sexualidade. Então, muito da comida, da alimentação, ela era destinada, exatamente a essas deusas tidas pelo povo, que o povo então passa a murmurar, passa a não aceitar esse ensino. Então Paulo fala, cuidado com a murmuração, porque alguns murmuraram e pecaram, e pereceram pelo destruidor. E aí ele vai dizer também no verso 11, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Então ele está falando, o povo lá no Egito murmurou, e a murmuração deles deve ter tido como exemplo para nós, porque eles pereceram pelo destruidor. E estão escritas para quê? Para nos avisar, para que já são chegados os fins dos séculos. Então, existe uma duplicidade aqui da aplicação de Paulo, porque ele diz que ao mesmo tempo que isso é um aviso, olhar para a história, olhar para o povo murmurando, é um exemplo para nós, também o murmurar, o não murmurar deve ser algo que aponta para o fim dos séculos, E aí é importante nós trazermos a nossa verdade prática, que está escrito assim, a prática da murmuração
enfraquece a vida espiritual e acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Quer que as promessas de Deus não se cumpram na sua vida, passa a ser um crente murmurador. Quer de fato desfazer os vínculos que Paulo vai dizer, né, o vínculo da paz que o Espírito Santo nos concede, quer desfazer esse vínculo, de fato, passa a ser um crente murmurador. Um crente murmurador, ele não somente destrói o vínculo que ele tem, mas ele busca dar lugar, ser utilizado muitas vezes pelo diabo e passa a ser também um crítico ao ponto de querer destruir relações, laços entre a igreja. E esse é um perigo que nós devemos ter. E aí nós podemos ler Êxodo capítulo 16, do verso 1 ao verso 7, que é o nosso texto de leitura bíblica em classe, o nosso texto bíblico, que vai trazer o exemplo, né, do povo do Egito, que vai murmurar contra Moisés e Arão no meio do deserto. E aí, em 1 Coríntios também 10, que foi o que a gente leu, nós já aplicamos. Então vamos ler somente e nos limitarmos ao verso 1 ao verso 7, que está escrito o seguinte: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Aqui nós já temos um dos sinais daqueles que murmuram. É um povo que foi tirado do Egito por Deus. É um povo de Deus, mas que não aceita e que passa a murmurar contra a liderança que foi colocada por Deus. Criticam Moisés e Arão. Vocês vão perceber que o crente murmurador ele tem exatamente esse comportamento. Ele passa a criticar os líderes que são postos por Deus. Passa a desrespeitar a liderança colocada por Deus. E isso é um estalar para, de fato, iniciar uma vida de murmuração que desfaz os vínculos da paz, que desfaz os vínculos, os laços com os irmãos e também destrói a vida espiritual do crente. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. De fato, é um povo que prefere estar no Egito, prefere estar como escravo do Egito. É um povo que, embora liberto pelo Senhor, ainda tem pensamento de escravo. É um povo que, embora o Senhor os tirou do Egito, eles preferiam ter a segurança da servidão, a segurança da escravidão do mundo, do Egito, do que a liberdade vivendo na dependência do Senhor. E eu poderia trazer isso, de fato, para os nossos dias. Quantas das vezes você, irmão, não tem sido assim? Prefere uma vida estável nas mãos do mundo, nas mãos do nosso inimigo, do que de fato depender de Deus. Viver uma verdadeira dependência de Deus. Deus quer de nós que nós não duvidemos em momento algum de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos colocou e que nós precisamos depender dEle. E, de fato, quer encher a barriga de pão e carne do Egito, quando, na verdade, Deus tem maná do céu. É um povo que murmura contra Moisés e Arão, e aí, no verso 4 vai dizer: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então, Deus vai conceder a eles, de fato, uma porção de um alimento, um pão dos céus, para que eles sejam testados em sua fé. Fé na dependência, porque o que a Bíblia vai dizer no verso 5 é: E acontecerá que ao sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Ou seja, o maná aqui ele era para o dia. Era para testar a fé do povo, se o povo
dependia de Deus, tinha fé no Deus que poderia os conceder o alimento do dia. Eles não sabiam como seria o outro dia, mas eles sabiam, se dependendo de Deus, que teriam um pão descido do céu. Deus quer que nós vivemos uma vida assim, que nós não nos preocupemos com o que já foi, com o passado, que de fato já não deve ser algo que nos prende a Ele. Porque quando nós depositamos a nossa fé ou a nossa esperança no passado, é aí que vão surgir diversos males sobre a nossa vida. E quando também nós depositamos uma vida na expectativa futura, ou vivemos uma vida esperando pelo que vai acontecer, nós também não estamos condizentes com o que Deus tem a nos entregar. Deus quer que nós vivemos dependendo dEle a cada dia. É Ele quem concede o maná de cada dia. E acontecerá, como disse, ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Eles precisavam entender que Deus estava dando a eles a ordem, o segmento de como eles deveriam proceder. Só que a Bíblia vai dizer: então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Então Deus está provando para eles que esse povo, quando murmura contra Moisés e Arão, não estão murmurando contra os líderes, mas estão murmurando contra o próprio Deus, e é o que Deus vai falar. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, não contra Moisés e Arão, mas contra o Senhor. Quando o murmurador, o crente murmurador, tenta de alguma forma destituir, atacar, destruir a liderança colocada por Deus, eles não estão atacando os líderes que Deus colocou, mas o próprio Deus, o próprio Senhor. Porque Moisés e Arão vai dizer: porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Quando murmuram, não murmura contra Moisés e Arão, porque quem são Moisés e Arão? Eles mesmos dizem: vocês murmuram contra o próprio Deus que vos tirou do Egito. O crente murmurador, ele é cego para enxergar as bênçãos que Deus derramou. Eles são cegos para receber a bondade do Senhor. Porque Deus tirar esse povo do Egito, sabendo tudo que eles fariam, inclusive as murmurações, é bondade, é misericórdia. E nós devemos entender que a murmuração não é um comportamento condizente com o cristão que está numa carreira que vai o levar para o céu. E aí nós temos 3 objetivos para a nossa lição, e você, professor, deve mediar isso com seus alunos. O primeiro deles é explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Esse é o nosso primeiro objetivo. Segundo, é mostrar que a murmuração impediu, porque esse povo que nós lemos agora, eles todos morreram e não chegaram a ver a terra prometida, a Canaã. E nós devemos entender, então, que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. Esse é o nosso segundo objetivo. E o terceiro é saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Ter um comportamento murmurador nos impedirá, de fato, de receber o céu, de ter o céu como alvo, porque nós passamos a viver uma vida incomodado com o momento, incomodado com líderes, incomodado de como a igreja é, incomodado com tudo, perdendo de fato o alvo de qual deve ser a nossa carreira. E aí no nosso tópico 1, então, ele é a murmuração na Bíblia. A primeira pergunta que você deveria fazer para os seus alunos é: o que é murmuração? Nós já respondemos que murmurar de fato é queixar-se, é criticar, mas vamos entender as aplicações que isso existe, que isso tem dentro da Bíblia. Tá? As principais palavras são, que vem do hebraico, liim, que significa resmungar, reclamar e murmurar. Nós vamos encontrar essa aplicação em Números, capítulo 14, verso 33, e o substantivo higaion, que significa meditação, música solene, pensamento, conspiração. E do grego nós vamos encontrar o verbo goguzo, que é murmurar, resmungar, queixar-se ou dizer algo em tom baixo. Então você já vê aí que é um aspecto, né? O dizer algo em tom baixo é alguém que não tem uma atitude para mudar a realidade que está inserido, mas muitas vezes sobra críticas, sobra fatos para resmungar, para murmurar, para reclamar da situação em que está.
Muitas das vezes nós vemos isso no nosso dia a dia. São pessoas que não têm atitudes para mudar a realidade, mas têm um espírito crítico, ácido, para tentar de alguma forma destruir ou combater líderes colocados por Deus. Então nós precisamos entender que o espírito murmurador, ele é rodeado, ele é dominado por descontentamento, desacordo, ira, queixas, oposição. São aqueles que se levantam para, de fato, tentar desconstruir, para tentar destruir aquilo que Deus fez. Então, nem Deus escapa do espírito murmurador, pois é só nós lembrarmos do que nós lemos. Quando o povo critica Moisés e Arão, de fato o que eles estavam querendo dizer não é uma crítica somente a Moisés e Arão. Eles estavam querendo criticar o próprio Senhor. Então o comportamento murmurador, ele revela um temperamento inquieto, cheio de indiretas, sarcástico. O comportamento murmurador, ele é tão sério que em Atos capítulo 6 nós vamos ver que ele ameaça a unidade da igreja. Ele ameaça que a igreja continue unido em um só propósito. Então nós devemos ter cuidado e cautela nesse comportamento, pois o pecado da murmuração, ele não só enfraquece a nossa vida espiritual, como eu disse no início, mas ele também pode trazer para nós a morte. Ele traz para nós um sentido negativo, emocionalmente, fisicamente, na nossa saúde. O murmurador, ele passa a ser alguém doente, pois a qualquer custo ele tem o espírito de criticar, de destruir, de querer se opor àquilo que é proposto. Então, o crente murmurador, ele se torna um instrumento do maligno. Ele se torna alguém que não vai contribuir para a obra de Cristo. Pelo contrário, o inimigo vai usar suas atitudes, seus pensamentos, suas ações para, de fato, ser desagradável, para ser inconveniente, para ser alguém que atrapalha a obra que tem sido feita pelos líderes colocados por Deus. Então nós precisamos entender que o que Deus quer de nós definitivamente não é um espírito murmurador, não são ações de quem reclama, de quem se opõe, mas ação de quem contribui, de quem age para mudar. E aí no nosso segundo tópico é a murmuração, impedimento da primeira geração de adentrar a terra prometida. O subtópico 1 é a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Então nós precisamos entender que quem escolhe Moisés e Arão é Deus. É Deus quem escolhe Moisés para libertar o povo e chama Arão para ser alguém que contribuiria com isso. Em Êxodo capítulo 7, verso 1 e 2. Após esse povo experimentar o livramento que Deus os deu, de enxergar tudo que Deus fez, cada uma das pragas enviadas para Deus, para que o povo fosse liberto. E tudo que Deus fez, eles ainda assim murmuraram. Falaram que era melhor uma vida com pão e carne do Egito do que, de fato, uma vida liberta e dependente de Deus. A incredulidade do que Deus faz, de fato, traz uma ausência de uma fé verdadeira. E aí, esse murmurador passa a ter um comportamento mau, uma prática murmuradora. A murmuração, ela é uma murmuração contra Deus, como nós falamos. O Senhor, ele responde ao povo porque ele toma para si a murmuração contra Moisés e Arão. E Deus fala que faria cair pão dos céus. Então, Deus, ele deixa muito claro nesse verso, no verso 4, quando ele diz que faria cair pão dos céus, porque justamente ele está falando que, embora o povo não merecesse o que ele tem para esses, que ele levantou líderes, os tirou do Egito, fez com que todos os sinais e maravilhas acontecessem para que eles fossem definitivamente libertos, eles ainda mereciam piedade e compaixão. Eles recebem pão do céu não porque eles merecem,
mas porque Deus é misericordioso para com a vida deles. Embora os ataques não fossem contra os líderes, mas contra o próprio Senhor. E aí a pergunta que fica é: por que é perigoso murmurar? Nosso subtópico 3. A palavra de Deus, ela vai dizer assim em Jó capítulo 9, verso 4. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Uma pergunta. Quem pode se tornar inimigo de Deus e sentir paz em assim ser? De fato, não há ninguém que sinta paz se opondo a Deus, se colocando contra Deus. Então nós devemos entender que a murmuração, ela nos cega, ela nos faz não enxergar a bondade de Deus. E é interessante dizer, nós devemos viver uma vida entendendo 2 pontos. Assim como Einstein vai dizer, ou você vai acreditar que tudo na sua vida é um milagre, ou que não existe milagre. De fato, o ar que nós respiramos, a força que nós temos para trabalhar, para agir, para ir, para realizar a nossa família, a nossa igreja, os nossos lares, tudo isso é bênção, é misericórdia, é graça de Deus. Ou nós vamos enxergar isso como sendo um milagre de Deus, ou nós vamos ser ingratos e não, de fato, aplicaremos uma fé. Seremos apenas murmuradores. Então, que nós não possamos agir como esses israelitas que praticaram o pecado da murmuração, que foram, de fato, como Paulo vai dizer, destruídos, destituídos, foram, nas palavras de Paulo, pereceram pelo destruidor, foram entregues ao destruidor. E no nosso tópico 3, a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Então, por que nós devemos ter cuidado com a murmuração? Porque o ato de murmurar, o ato de queixar-se, de se colocar contra Deus, de fato, é o que nos fará impedir de entrarmos nos céus. E quando nós estamos correndo essa carreira, trilhando essa carreira com santidade, santificação, de fato entendemos que nosso alvo é o céu, nós devemos extirpar da nossa vida tudo que nos impedirá de alcançarmos o nosso objetivo, que é, como nós falamos em algumas lições, o céu. Então nós devemos entender o fim dos israelitas murmuradores. Quando nós examinamos Números capítulo 14, capítulo 16, nós percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração, eles não entraram na terra da promessa, não entraram em Canaã, eles foram mortos e sepultados no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto, ela deve ser para nós um modelo, um exemplo. Se nós recebemos de Deus liberdade e nós não valorizamos essa liberdade, que é depender de Deus, nós adotaremos um comportamento murmurador que nos fará impedir de alcançar os objetivos que Deus tem colocado para nós. O destino dos murmuradores, quando nós percebemos que Paulo fala, é perecer nas mãos do destruidor. Isso significa que o crente, de fato, ele vai se encontrar espiritualmente morto. Ele já não sentirá mais a presença de Deus. Ele já não terá mais a sua mente aberta para receber as verdades do Evangelho. Ele já não conseguirá mais desenvolver frutos do Espírito. Ele será morto espiritualmente. Isso acarretará também na morte física. O destino do murmurador é, de fato, uma morte sem os milagres de Deus, sem a bondade de Deus. É uma morte que fará com que nossa carreira não seja satisfatória, não seja de fato satisfatória. E é esse o perigo. E os males da murmuração, no nosso subtópico 3, é de fato que nós passaremos, em vez de ser crentes abençoadores, nós seremos caluniadores, nós seremos pessoas cheias de mentiras. E o Espírito Santo, ele não habita em uma vida que é cheia desses tipos de obras carnais. Isso vai estar descrito em Efésios capítulo 4 e também em Gálatas capítulo 5. Por isso nós precisamos entender que quando nós
temos uma vida murmuradora, o que nós vamos atrair é a idolatria, a rebelião, o adultério, a blasfêmia contra Deus, e isso nos impedirá de recebermos o céu. Então, para concluirmos essa lição, nós precisamos entender que a murmuração ela é perigosa. Ela destrói a nossa vida espiritual e, consequentemente, ela destrói também a nossa vida física. Ela, de fato, fará com que nós, ao corrermos essa carreira, não alcancemos o nosso objetivo. Nós não alcançaremos o céu se nós definitivamente tivermos um comportamento murmurador. Se tem uma ferramenta do nosso inimigo, que é a nossa própria carne, contra nós, é a murmuração. Então, evitemos esse mal. Que as nossas casas e igrejas sejam locais de bênçãos. Que você, ao abrir a sua boca, utilize palavras de bênção. Que você seja alguém que destila não ódio, não murmuração, mas que destila bênçãos. Que bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida. Que bênçãos sejam derramadas sobre a sua casa. Que bênçãos sejam derramadas sobre a sua igreja, sobre a sua liderança, sobre o local onde você trabalha. Que você seja alguém que onde você chegar, ao invés de murmurar, você seja alguém que abençoe. E que não só abençoe com palavras, mas com ações. Que você tenha a atitude de alguém que almeja o céu. Professor, eu quero te agradecer por compartilhar aqui esse momento dessa lição. E, de fato, traga aos vossos alunos a importância de não sermos murmuradores. Isso destrói a unidade, destrói a vida espiritual e a nossa vida física também. Então eu quero convidar você que está aqui nos assistindo a se inscrever no nosso canal, a clicar aí no sininho para receber todas as notificações, deixar um comentário e compartilhar essa aula. É muito importante que você pegue o link dessa aula, compartilhe nos seus stories, compartilhe aí nos grupos da sua igreja, no grupo da IBD, no grupo dos jovens, no grupo das irmãs, em todos os grupos, para que outros também sejam abençoados. Que Deus em Cristo te abençoe e que os seus alunos também sejam abençoados. Até a próxima aula. Até lá!